Bom, pessoal, são 19h30. A gente vai dar uma tolerância de mais uns minutinhos para quem está chegando. Mas eu já vou me apresentando, então, né? Eu sou a Maíra, sou jardineira auxiliar do Guaimirim, junto com a Juni, e faço parte do corpo pedagógico também, junto com a Luana, com a Nina e a Juni. Sejam bem-vindos, quem já está aí. Obrigado pela participação de vocês, por estarem junto nesse movimento, que é muito importante para nós, é o nosso primeiro evento, né, online, assim, então é um desafio e uma nova experiência para a gente, né, essas apresentações também, a gente fica um pouquinho nervosa, mas estamos aí. Sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal está chegando, então, eu não sei se a Lu ou a Juni ia colocar em tela, para vocês acompanharem um pouquinho, que a gente está com com um movimento junto, né, para essa arrecadação de recursos para manter o Guaí, né, dentro de toda essa situação da pandemia. Então, a gente está fazendo um kit de manualidades, né, com a contribuição mínima de R$40, né, que são produzidos por mim, pela Nina e pela Luana. Nesse kit, então, vem uma pipa de mão, um peixinho e um caderninho, feito pela Luana também, um caderninho artesanal, muito delicado, a gente está doando bastante, né, desse nosso tempo aí para produzir também, enquanto estamos em casa. E também tem uma parceria do Mapa Astral com a Cris Marques, que é uma parceria com o Guaimirim. Quem fizer o Mapa Astral com a Cris, então, que é uma mãe e apoiadora do Guaí, né? Parte do que for arrecadado também vai ser doado ao Guaimirim. Nós somos uma associação, né, sem fins lucrativos, mas precisamos seguir firmes e fortes nesse momento tão duvidoso para todos nós, né? Não sei se todos nos acompanham, mas também nós temos as redes sociais, né? Temos o Instagram, que é o Guaimirim Pelotas, e o Facebook, a página do Facebook, que é o Guaimirim. Quem quiser entrar em contato conosco também pode ser através das redes. E aí na página também, acho que as meninas já compartilharam aí, tá os dados da associação também, né? Para quem quiser contribuir, colaborar, ser um associado. Então, os dados da nossa associação aí. Então, vou começar chamando a nossa palestrante de hoje. Hoje, então, é o nosso segundo dia, né, desse grande evento, né, nosso 5º ciclo de palestras e vivências. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito querida e especial por todas nós, que é a Joselaine, a qual ela vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência, do conhecimento dela, e vai falar sobre o brincar e o brinquedo. Josi, bem-vinda, obrigada por nos acompanhar, nos apoiar nessa caminhada, e apoiar o nosso movimento. Então, vou ler aqui a minha colinha para apresentar a Josi para vocês. A Josi é a jardineira Waldorf, tem formação em pedagogia Waldorf, licenciada em Educação Física, atua na Casa Ametista, que é um jardim de infância Waldorf de Porto Alegre, desde 2013. A Josi atua também como voluntária na Pedagogia da Emergência, viés da Pedagogia Waldorf, que trabalha com crianças em situações de crise e prevenção de trauma. Com base na Educação Física, alicerce do desenvolvimento do primeiro setênio, busca em seus estudos livres
aproximar-se de uma observação viva do ser humano em crescimento, dos benefícios do brincar livre e do movimento natural e consentido para a promoção de saúde e preservação da infância. Então, bem-vinda, Josi. Eu peço só que mantenha os microfones desligados, né? No final do encontro, a gente vai ter uns minutinhos para trocas e perguntas. E é isso aí. Passo a palavra para a Josi, então. Tenha um bom encontro. Obrigada, Maíra. Obrigada, Júnia, Tereza, queridas colegas, né, amigas de caminhada. Agradeço o convite, sim, porque eu gosto muito de falar, assim, né, sobre esse assunto e poder compartilhar um pouquinho, assim, da minha prática também me deixa bastante alegre. Eu preciso dizer que eu nunca fiz esse tipo de conversa, assim, online. Não sei como é que vai ser, tô nervosa aqui, porque, enfim, né, a gente sempre prefere ver pessoalmente e fazer uma troca mesmo, né? Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou brincar com o povo assim, através de uma tela? Porque não tem como falar de brincar e sobre o brinquedo sem viver isso no nosso corpo primeiro, só para começar a nossa conversa. Então eu vou propor aqui uma brincadeira. Se vocês puderem ligar a câmera, vai me deixar um pouquinho mais feliz, assim, de poder pelo menos ver a expressão de vocês e ver vocês se movimentando na casa de vocês. Já vai me deixar mais segura aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Então, assim, nossos recursos, então, vão ser as nossas mãos, por enquanto. E eu sempre tenho que começar falando para os adultos, né, que façam junto. Óbvio que com as crianças a gente não precisa falar isso, a gente levanta um braço, eles já levantam. Mas para os adultos, eu quero ver vocês fazendo junto. Então a gente vai fazer algumas vezes para a gente se soltar e brincar um pouquinho. Pode ser? De vez em quando eu vou pedir um retorno, assim, tá tudo bem, tão bem, tá? Então vamos lá. Esse aqui vai ser o palo, tá? Palo. Este vai ser o bonito, bonito. E esse vai ser o E. Conseguem ver, ó, dedo meio. Muito fácil, né? O palo, bonito e E. Então a gente vai cantar uma música, que é assim. Quero ver, eu vou ver a boca de vocês se mexendo, hein, pessoal? Não me enganem, por favor. Então é assim, ó. Palo, 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 bonito, palo é. Palo, 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 bonito, palo é. Fácil, né? Uhum. Vamos de novo? Palo, 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 bonito, palo é. Palo, 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 bonito, palo é. Tranquilo? Então vamos para a segunda parte da música, que vai ser assim, continua a mesma regra. Palo, bonito, E. Porque agora a melodia vai mudar. E, palo, bonito, palo, E, palo, bonito, palo, E. Tranquilo? Tudo certo? Tudo palo? Então vamos fazer toda a música, tá bem? Palo, 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 bonito, palo é. Palo, 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 bonito, palo é. E, palo, bonito, palo é. E, palo, bonito, palo é. Ai, pelo que eu tô vendo, tá muito fácil. Então vamos fazer mais rápido. Palo, 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 bonito, palo é.
Falo, 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 falo bonito, falo, hein? E, falo bonito, falo, hein? E, falo bonito, falo, hein? Agora tem que ficar mais difícil, hein, pessoal? Falo, 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 falo bonito, falo, hein? Falo, 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 falo bonito, falo, hein? E, falo bonito, falo, hein? E, falo bonito, falo, hein? E agora, sem cantar. Oh! Deu para ver alguma coisa aqui pelas telas. Tinha falo bonito, e para lá, para cá. Eu acho que era o delay, né, pessoal? Acho que não, tava tudo certo, né? Bom, queridos. Então, hoje o convite assim é para que a gente adentre, né, esse assunto, né, sobre o brincar e o brinquedo. E eu vou pedir para vocês, para que a gente tenha um pouquinho mais de interação também, se possível, que vocês brevemente se recordem, assim, tentem ir lá para a infância de vocês. Se der para ir lá para o primeiro setênio, melhor, né? A primeira infância. Tentem recordar do que vocês brincavam, né? Quando vocês eram bem crianças, do que vocês brincavam. E depois de recordar, né, do que era, com quem que era, aonde era, tentem se recordar das suas impressões e sensações de brincar. Sensações e impressões. Então eu vou dar aqui uns minutinhos. E por gentileza, se vocês puderem escrever aqui no bate-papo, né? Essas descrições da impressão, das sensações, só uma palavra assim, né? O que você sentia ao brincar. Então, só para a gente conseguir iniciar essa conversa em conjunto. Vamos lá. Então, podem ir escrevendo aqui, já começamos a receber algumas impressões. Energia, concentração, liberdade, tempo dilatado. Lembrança romantizada da infância, adorava brincar de boneca, brincar de faz de conta, um prazer incrível. Fantasiar, criar, gostava de imaginar, muito do imaginário, cenas, personagens, usar materiais reciclados para produzir esses momentos. Bonecas e comidinhas, amigas e casinha, liberdade, alegria, alegria e prazer. Liberdade, cheiro de grama, casa de vó. Alegria, comidinha no quintal de casa com a irmã.
plantas, florzinhas que caíam e terra para fazer a comidinha. É como se não faltasse nada. Uma sensação de preenchimento, imaginação, liberdade. Brincava na terra, liberdade. O tempo parava. Nossa, dava para fazer uma poesia aqui, hein, Junelise? Brincar de amarelinha, correr, de fazer comidinhas, brincadeiras sempre na rua, pura alegria. Pedi um caminhão quando era garota, estranharam, mas ganhei. Lembro que foi a primeira coisa que fui, amarrar uma cordinha e sair puxando o caminhão por aí. Enchi de pedras da reforma da casa. Subir em árvore, fazer bolo de terra. Montar casinha com que tinha. Cachorra no quintal. Era um momento especialmente de muita tranquilidade. Ótimo, queridos. Obrigada. Quando a gente fala, né, do brincar e quando a gente se remete a essas lembranças, fica muito fácil acessar o que o brincar significa para uma criança e o que ele deixa de marca, de memória para as crianças, né? Então, vocês falaram, né, dessas sensações e dessa memória afetiva com o brincar. E o brincar realmente, né, propicia, né, e deixa essas marcas do que na alma. Claro que a gente poderia também falar de aspectos mais científicos e cognitivos do brincar, né? Quando a gente quer falar sobre a importância de uma criança fazer brincadeiras, né? Como cooperação, criatividade, que a criança aprende leis físicas, que ela aprende a fazer estruturação de mundo, desenvolve movimento, se desenvolve cognitivamente, aprende a resolver problemas, né? Desenvolve uma sensibilidade estética, desenvolve aptidões linguísticas, desenvolve o seu cérebro, né, com tantas sinapses. Mas o que eu gostaria mesmo de falar aqui hoje, assim, para além essas questões assim que evidentemente, quanto pedagogos a gente também tem que falar, é sobre o prazer e a alegria de brincar. Porque a gente passa por um momento da nossa civilização, da nossa sociedade, que a gente pedagogiza tanto, mas tanto o brincar, que o brincar tem que ter um objetivo tão, tão claro, que ele não é mais brincar. Sempre que o brincar tem um objetivo de aprendizagem, a gente não pode mais falar em brincar livre. A gente pode falar de atividade lúdica, a gente pode falar de aprender brincando, mas brincar livre significa adultos totalmente desprendidos de objetivos com brincar. Porque a criança quer brincar por prazer, por alegria, para se sentir livre, como vocês falaram. Querem brincadeiras na rua, no pátio, com poucos brinquedos prontos, por satisfação e por realização. E isso dá muito mais estrutura de ser humano, a gente se torna muito mais humano por esse simples, entre aspas, simples prazer e alegria do que pelos aspectos cognitivos que, obviamente, vão se desenvolver através do brincar. Então, eu queria introduzir essa conversa, assim, com esse aspecto, porque por muito tempo eu me vi justificando o brincar dentro do Jardim Waldorf como algo assim, não, eles vão aprender, né? Porque nesse tempo que a gente vive, parece que brincar é um tempo perdido. E não é, né?
Brincar é o tempo que a gente ganha. Na verdade, o brincar nem está dentro do tempo. Como disseram ali, né? Parecia que o tempo não existia. Então, é por esse viés do prazer, da alegria e da vivificação da alma do ser humano que a gente vai falar um pouquinho. E eu vou falar um pouco mesmo, quero depois mais abrir para perguntas, para que a gente possa fazer uma troca. Já tem um tempo assim que eu falo sobre a importância do brincar. Até geralmente eu usava esse título assim, né, da importância do brincar. E eu lembro que a primeira vez que eu estava indo fazer uma roda de conversa com família sobre brincar, a importância do brincar livre, eu me peguei pensando assim a caminho do local. Nossa, por que nós adultos estamos parando para conversar sobre a importância do brincar? O brincar, ele é tão natural, né? Assim, é algo tão genuíno da criança que por que a gente está tendo mesmo que falar sobre esse assunto? Por que a gente está preocupado sobre esse assunto? E eu encontrei assim algumas respostas, porque eu vejo no meu dia a dia que o brincar está comprometido de fato, né? Que nós, como adultos, temos sim que nos preocupar com a qualidade do brincar das nossas crianças, né? Principalmente porque a gente vive atualmente, né, numa cultura técnica, tecnológica, onde a gente não tem mais tempo e espaço para ofertar para as nossas crianças. E essa é uma realidade dura para as crianças, assim, né? E eu também, assim, pode ser meio duro isso que eu vou falar, mas eu me coloco dentro disso até como pedagoga. É como se nós adultos não conseguíssemos mais acessar o ser criança. Houve aí um processo de desnaturalização da infância. E por isso que agora a gente tem que fazer esse tipo de conversa sobre o brincar, que era para ser algo tão natural. E nós, dentro dessa cultura técnica e tecnológica, assim, que não tem problema nós termos uma cultura assim. O problema é a gente levar isso para a infância. Não tem problema nós, como adultos, desenvolvermos a sociedade de maneira tecnológica. O problema é a gente antecipar algumas coisas para as crianças e levar estímulos e achar que devemos ensinar as crianças a brincar. E achar que nós sabemos como que a criança deve brincar, né? Então, hoje em dia, assim, quando a gente fala dentro da formação de professores ou propriamente para as famílias, quando se fala sobre o brincar livre, a primeira pergunta é, bom, como eu faço para propiciar isso, já que a gente está nesse contexto de desnaturalização? Então, vamos voltar a fita e ver, tá, o que uma criança precisa. Vamos observar? Então, a partir dessa observação, né, no jardim de infância, ao longo desses anos, eu observei que as crianças precisam de um ambiente adequado para brincar. Elas precisam de contato com a natureza, para que esse brincar aflore. E ela precisa se desenvolver e desenvolver os seus sentidos através desse brincar. Por isso que esse ambiente, esse contato com a natureza é tão importante. E por isso que o que a gente oferta com muito boa intenção, mas querendo estimulá-las, né, querendo melhorar a brincadeira delas, assim, a gente precisa ter uma atenção, né, de como que isso está impactando na criança. Que memória esse brinquedo ou esse espaço que eu estou dando para a criança brincar vai ficar? Tentem se perguntar, assim,
tentem se perguntar, a minha criança, a criança que eu cuido, seja meu filho, meu aluno, né? Meu vizinho, todos nós somos educadores, todos nós somos responsáveis pelo brincar dessas crianças. Que memórias ficarão neles, né? Se um dia a gente fizer essa pergunta, se daqui 20 anos a gente fizer essa mesma pergunta, o que eles vão poder responder de memória que ficou? Né? E então o brincar, eu vejo ele como uma pura experiência sensorial, porque vocês estavam falando ali de subir em árvore, montar casinha, fazer comidinha com barro, pegar as flores, decorar as comidinhas. E eu vejo isso no jardim também, assim, eu vejo as crianças com pura entrega ao mundo dos sentidos, né? E é assim que ela se desenvolve, e é assim que ela encontra prazer e alegria na atividade de brincar, né? E nós somos, assim, guardiões. Precisamos ser guardiões desse tempo e espaço de brincar. Porque a Organização Mundial da Saúde já tem uns 8, 10 anos, faz um apelo internacional de que médicos e professores então trabalhem em campanhas para que as crianças voltem a brincar. Olha que momento da sociedade a gente chegou, né? Precisamos nos preocupar porque as crianças estão ficando doentes, elas não estão se desenvolvendo de maneira sadia emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, porque elas não estão mais brincando, né? Então, quando eu ouvi esse apelo, eu falei, não, eu preciso ser uma guardiã desse assunto, tanto com as crianças, em ofertar esse ambiente, quanto com as famílias, né, para que a gente tenha consciência sobre esse assunto, que é um assunto, grave isso, é bem grave, tem consequências muito graves na vida adulta, um ser humano que não brincou, que não pôde brincar. Enfim, vamos falar sobre o que nós podemos fazer, né? Há uns 8 anos atrás, quando perguntavam também assim, tá, mas então como é que a gente faz para propiciar esse brincar saudável, né? Naquela época eu falava assim, espaço e tempo. Né? Então vamos começar pelo espaço e tempo. Mas depois eu vou dizer para vocês por que eu aumentei né, a partir da minha observação, eu fui vendo outros fatores que são importantes. Então, um espaço amplo, porém determinado. Isso gera segurança na criança, né? Vocês já devem ter observado, né? Quando a gente leva as crianças, às vezes tem um aniversário de um amiguinho, a gente leva elas para um lugar, às vezes é um lugar bem bacana, assim, para a criança brincar, e ela fica encolhidinha por muito tempo, né? Às vezes porque é um lugar desconhecido. Então a criança precisa ter segurança, né? Se sentir segura, confiar no espaço para poder livremente, espontaneamente se jogar nas brincadeiras. Então, quando a gente fala de um espaço amplo, ao mesmo tempo, eu acho que eu sempre preciso dizer que esse espaço precisa ser um espaço determinado, porque isso gera segurança, isso gera um calor anímico, que a gente chama, que é esse calor da alma, o calor lá de dentro, e aconchego. Né? Então, eu acho que é um quesito importante, e a gente sabe que sim, há grandes limitações nas nossas metrópoles, nas nossas cidades, mas a gente precisa buscar alternativas para as crianças. A gente precisa buscar os parques, a gente precisa ocupar as praças, e não é uma vez por semana, não é no domingo de tarde, todos os dias, todos os dias.
Criança precisa brincar de manhã e de tarde. De noite ela dorme. Criança precisa brincar muito. Não é 2 horas por dia, é brincar o dia inteiro. Né? Não é só no jardim de infância, é em casa também. Não é só nos primeiros 3 anos, não é só nos primeiros 7 anos, não é só nos primeiros 9 anos. Deixa aqui um questionamento, né? Vamos preservar a infância enquanto ela é infância. Às vezes a gente acha que uma criança de 7 anos já não precisa mais brincar, ela já pode ter atividades. Pode ter cursinhos, pode aprender línguas, pode aprender instrumentos, pode, enfim, fazer qualquer outra coisa que não é brincar. Quando eu falo nesse espaço também precisa haver modelos de imitação para a qualidade do brincar da criança. Quando eu falo de modelos de imitação, também com base no que eu observo, eu vou falar de adultos que trabalham em frente à criança e geram movimentos com sentido e imagens que as crianças podem reproduzir no seu brincar, porque é isso. Quem fez comidinha aqui imitou alguém, né, que estava fazendo comida um dia. Aquela menina que pediu um caminhão e depois botou as pedras da obra, com certeza um dia viu alguém fazendo esse tipo de atividade, né? E era uma atividade adulta. Então, as crianças precisam dessa referência. O brincar é a representação de mundo. Porém, numa sociedade, como eu já disse, técnica e tecnológica, que a gente está em frente a computadores, trabalhando por muito tempo, e cada vez menos a gente tem atividades primordiais humanas sendo feitas na frente das crianças, lavar a roupa, secar a roupa, passar a roupa, limpar a casa, fazer um blusão de lã, lixar madeira, atividades primordiais, menos referências as crianças têm, menos elas brincam. É como se elas não tivessem repertório. Mas também, modelo de imitação é a outra criança que brinca com a criança. Então, criança precisa de criança. Uma sociedade de filhos únicos, de famílias pequenas, onde a gente não tem mais aquele grupo grande de primos, vizinhos, onde a gente vive isolado. De novo, a criança é prejudicada. Mais uma vez, ela está num mundo sem repertório. Então, como que a gente faz para que essas crianças tenham grupos, né, que melhor é até que seja sempre os mesmos grupinhos, de idades diferentes, para que ela aprenda com o mais velho, mas também ensine o mais novo, né? E que ela possa imitar essa brincadeira e possa avançar e se desenvolver, vamos dizer assim, nesse brincar, através do que ela aprende na relação com outras crianças. Então, esse espaço também precisa de modelos de imitação, e são adultos e crianças. E acho que vale frisar, são adultos trabalhando e crianças brincando, né? Então vamos ver depois se surge alguma pergunta sobre isso, mas eu acho que é bacana falar sobre isso. Tempo. Quanto tempo as crianças precisam brincar? Eu já adiantei ali, né? Que não é uma vez por semana, não é 2 horas por dia, não é as 4, 5 horas do jardim de infância. A criança precisa de tempo. Tempo para criar, tempo para construir, desconstruir, né? Tempo para sentir tédio. Ai, não tem mais nada o que fazer. Nada aqui tem valia, como dizia uma aluna minha. Nada mais aqui vale, Josi. Não tenho nada para fazer aqui.
sentir isso e deixar a criança sentir isso. Deixar, isso é muito importante. Deixar a criança ficando assim um tempo olhando lá para as nuvens e imaginando, né? Deixar as crianças paradas. Isso também alimenta o brincar. E essa organização do tempo, né? Que fica de responsabilidade dos adultos, né? Então, ora a criança brinca no parque ou no pátio da casa, ora ela brinca dentro de casa. A gente fala de expansão e contração, fora e dentro. Ora essa criança tem brincadeiras mais expansivas, onde mexe bastante o seu corpo. E ora ela tem brincadeiras mais minuciosas. A gente também vai trabalhando com esse ritmo. E isso quem dá é o adulto. Embora as crianças nos mostrem nitidamente a necessidade disso. Porque todo mundo aqui já deve ter visto uma brincadeira desandar, né? Ela desanda porque ela fica fora do ritmo. Se a criança expande, brinca, leva o seu corpo à expansão máxima, depois, assim, tudo que a gente quiser fazer com ela vai dar errado. Tenha certeza. Então, a gente não espera uma brincadeira dar errado para mudar o foco. Então, a gente alterna. Não, vamos brincar 2 horas lá na rua. Brinca 2 horas na rua, já recolhe. Não deixa o momento do estresse, o momento do cansaço, o momento, né, crítico acontecer para mudar de ambiente. Então, isso é uma inteligência, assim, do brincar que a gente precisa utilizar, né? Não só para a harmonia e o bem geral da nação, né? Mas para a saúde das crianças, né? E como eu disse para vocês, eu falava de tempo e espaço, né? É o que a criança precisa. Mas hoje eu falo também de imagem e silêncio. Imagem. Como a gente vive assim, mais isolados, como as crianças acabam tendo acesso à mídia muito cedo, como o que a gente apresenta de atividades primordiais ainda é pouco para as crianças, a gente precisa apoiar a fantasia da criança, né? E a gente apoia a fantasia da criança, levando imagens que ela vai internalizar e vai botar na brincadeira dela. Então, um grande recurso para isso são as histórias infantis, os contos de fadas, contos rítmicos, né? É mais efetivo a gente contar histórias para as crianças e trabalhar na frente das crianças do que sentarmos e brincarmos com as crianças, né? Eu falo assim da minha experiência, é muito mais efetivo. Nós adultos, desculpa, mas a gente não sabe brincar. A gente não sabe brincar. É a criança que precisa brincar. A gente pode apoiar o brincar? Claro que pode. Com o ambiente, com as imagens, com o nosso trabalho. Mas a gente pode começar a introduzir uma brincadeira, mas depois ir se retirando para que o brincar realmente venha por parte da criança. E o silêncio. Em meio a todos esses ruídos que a gente tem nas cidades, em meio a uma característica, né, nossa, cultural, assim, de falar sem parar com as crianças, né? De perguntar, o que tu tá fazendo? Tá brincando de quê? Vamos brincar disso? De ficar propondo atividades. Eu acho que o maior presente que a gente pode dar hoje para as crianças é silêncio. Silêncio para que ela possa escutar a si mesma, para que ela possa escutar os sons da natureza e para que ela não acorde repentinamente do seu mundo
onírico, do seu mundo de sonho. Então eu costumo dizer, né, geralmente para o nosso grupo de trabalho lá no jardim, ou para os pais, assim, né, para os professores. Pensem na seguinte imagem. Criança está num estado de sono. E no sono, às vezes a gente sonha. Então imaginem que criança brincando está sonhando. Então ela está dormindo. Como é que a gente entra no quarto de uma criança quando ela está dormindo? A gente entra acendendo a luz, gritando, falando alguma coisa, propondo alguma coisa para as crianças. Ou a gente entra pé por pé para ela não acordar, né? Fala bem baixinho se a gente tem que falar com alguém, se está no mesmo ambiente. Então, essa imagem me ajudou muito. Quando as crianças estão brincando, eu, adulta, estou acordada. Ela, criança, está dormindo. E eu não posso acordar. Então, eu tomo todo o cuidado ao passar por entre a brincadeira, né, de ir pé por pé, de não chamar atenção, de não fazer propostas. E quando eu for solicitada a entrar no sonho da criança por convite dela, eu vou entrar com toda a cautela, com todo o respeito e com toda a veneração, porque eu estou entrando no mundo dela e não vice-versa. Né? Então, queria deixar essa imagem para vocês, assim, do brincar infantil, né? Desse mundo de sonho, e que a gente só precisa não atrapalhar. Né? Às vezes a gente tem que se esforçar para ficar quietinho, é um esforço nosso. A gente tem que deixar a criança fazer o que está dentro dela. Então, essa imagem, assim, eu gostaria de deixar ressoando sobre o brincar. E claro que quando a gente fala de brincar, então, assim, para trazer a questão do brinquedo e depois ver o que vocês têm para falar sobre isso. Será que existe brincar sem brinquedo? Será que existe brinquedo sem brincar? Qual é a relação do brincar e do brinquedo? Né? O primeiro brinquedo que as crianças ganham, não posso dizer que é o primeiro, que às vezes a gente como adulto se esforça tanto que é capaz de dar um brinquedo antes desse primeiro brinquedo. Se é que isso é possível, né? Mas acontece. Mas, naturalmente, o primeiro brinquedo que uma criança descobre são as suas mãos. Né? A criança não tem ainda, aquela mãozinha passa na frente dela e aquilo é um brinquedo, ela nem sabe que aquilo é a mão dela. É um objeto passando, que ela ainda não tem o controle, né? São movimentos bem involuntários ainda, quando a criança ainda é um bebezinho. E depois que ela começa a ter a pegada, né? Que a gente deveria entregar um primeiro brinquedo para a criança. Mas depois de deixá-la brincar muito tempo com as suas mãozinhas. Lá, bebezinho, né? Deitadinho ainda. Assim, eu não daria nenhum brinquedo para um bebê. Nem aqueles móveis distraindo, assim, nada, vezes nada. Aqueles enxovais bem sucintos. Só sobrevivência, fralda, né, roupinha, nada de brinquedos, eles não precisam.
E depois que a criança faz a primeira pega, eu achei muito interessante a referência que a Amy Pickler faz, eu uso muito ela como referência, é de um paninho de algodão. Até 1 ano de idade, né? Ela fez essa indicação. Né? E depois, 2 brinquedos básicos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Né? Então, as mãos, esse tecidinho de algodão que ela vai movimentar, porque né, enquanto a criança é muito pequena, é um bebê ainda, é o movimento que é a brincadeira. É olhar de pai e mãe, é voz, é cantar com a criança. Não tem objetos intermediando a relação com o mundo. Não precisa ter. E às vezes os pais perguntam assim, tá, mas quais brinquedos, então, eu posso ofertar para as crianças? E eu diria que as crianças precisam ter 2 brinquedos na sua vida. Se é para ter brinquedo pronto, assim, 2. Uma bola e uma boneca. Né? Esses são os únicos brinquedos que as crianças precisam. No mais, essas coisinhas que a gente vai encontrando no caminho e que eles mesmos vão encontrando e enchendo os bolsos, assim, de dádivas. As minhas crianças lá no jardim chamam tudo isso aqui de dádivas. Né? E são dádivas mesmo. Eles sabem muito bem das coisas. Né? Sementes. É isso aqui que criança precisa. E dizem, né, que a boneca é o brinquedo mais antigo, né? Então, há registros históricos, né, que lá, ainda na Idade da Pedra, é encontrado artefatos que faz menção ao boneco das crianças, né? Então, é o primeiro registro de brinquedo que se tem na humanidade, é o boneco. Isso não deve ser à toa, né, pessoal? Então, claro que o boneco, os brinquedos num todo, na antiguidade, estavam muito relacionados a crenças e a religiosidade. E eles foram se transformando conforme as culturas iam se desenvolvendo. E quando eu falo de boneca, eu não estou falando de boneca, só a boneca menina. Estou falando da boneca menina, o boneco menino. Estou falando de um boneco que tenha a etnia da criança que vai brincar, para um reconhecimento. E também, de alguma forma, eu indico, assim, sugiro que seria muito precioso na vida de uma criança, de um ser humano, ter um único boneco. Talvez um boneco no primeiro setênio e um outro no segundo. Mas estabelecer uma relação com aquele boneco, ter um vínculo, ter um cuidado, e o zelo, né? Então, o brinquedo, eu tenho olhado muito carinhosamente para esse assunto, assim. O brinquedo fala muito da nossa cultura de mundo. E é através do brinquedo que a gente apresenta o mundo para a criança. Ele é a representação de mundo. Então, claro que a consequência disso, assim, a gente vê o nosso mundo e a gente vê os brinquedos que tem hoje para as crianças e a gente fala, bom, ok, é isso. Mas hoje a gente pode ter discernimento, a gente precisa buscar essa consciência de que mundo nós queremos apresentar para as crianças. Quando eu falo de um boneco filho único, eu estou falando no sentido de a gente precisa consumir, a criança precisa ter muitos bonecos,
a ponto de que ela deixa jogado lá em algum lugar, o que eu estou incutindo inconscientemente na criança se eu dou a cada ano, a cada aniversário, um novo brinquedo, né? Será que eu não estou incutindo consumismo? Será que eu não estou incutindo descuidado? Será que eu não estou incutindo ser alheio a tudo que está em jogo aí para a produção dos brinquedos, né? Os bens naturais, a indústria, os seres humanos envolvidos na produção desses brinquedos, nessa linha de produção dos brinquedos que vem lá de um trabalho que não é tão ético assim. Entendem? Isso está no brinquedo. Mais do que a aparência do brinquedo, que faz muita diferença, a essência do brinquedo fala mais para a criança, né? Então, claro que a gente sempre sugere, né? Vamos fazer a boneca da criança. Pode ser um brinquedo mais artesanal, que foi feito por uma mão humana. Uma boneca de pano que é quentinha, né? Que aconchega a criança. Né? Essa boneca, na pedagogia Waldorf em si, se trabalha muito com essa boneca sem expressões faciais, para que a criança possa representar as suas emoções, possa imaginar as suas emoções naquele boneco. Será que isso não estaria ensinando um pouquinho de empatia para as crianças? Ao invés dela ter aquela boneca, imaginem, né? Criança num momento de crise ali, né? Descontente com alguma coisa, pega o seu boneco, quer representar aquilo, e aquele boneco tá duro, gelado e com um sorriso, assim. Mas a criança por dentro tá com raiva, ou tá frustrada, ou tá triste, e aquele boneco está duro, gelado e com aquele sorriso. Né? Sem contar isso, se a gente for falar de padrões estéticos das bonecas sugeridas para as meninas, do padrão estético dos bonecos sugeridos para meninos, que também fala do nosso consumo de padrão norte-americano de viver, né? Porque isso aí, enfim, é nítido. Se a gente parar para fazer uma observação fenomenológica do brinquedo, a gente vai conseguir explicar muitas anomalias da nossa sociedade, né? É isso que eu quero entregar para a criança. Perguntas, tá, pessoal? É tudo perguntas que moram dentro de mim, tentando levar saúde e liberdade para as crianças, né? São perguntas. Então, a gente vai passar a vida inteira fazendo essas perguntas. Eu queria citar um pouquinho sobre a detalhação do brinquedo para encerrar, depois abrir para perguntas. E eu queria compartilhar aqui uma foto para a gente olhar juntos. Pode ser? Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que alguém tem que me transformar em host. Pode ser, Janine? Brincadeira é um mundo de descobertas. Explorar possibilidade no brincar é muito importante. Bom, vamos ver se eu consigo aqui. Feito, Josi. Quero só trazer um exemplo que eu vi uma vez e achei bem interessante e queria compartilhar com vocês. Vamos olhar para os cavalinhos. Conseguem ver a imagem? Sim?
Vamos então treinar, assim, ou exercitar a escolha de um brinquedo, tá? Com perguntas. Então, eu estou diante desse brinquedo numa vitrine. Vamos desconsiderar as meninas ali que, obviamente, estão brincando com algo que foi presenteado a elas. Estamos diante de uma vitrine, numa loja, e a gente enxerga esse brinquedo. Aí a gente se pergunta, será que é adequado esse brinquedo? Olha só que bacana, né? Ele é bem robusto, né? Ele anda sozinho. Ele come cenoura, esse cavalinho. Né? Ele é bem simpático ali, ele é de plástico. O que a criança precisa fazer, de fato, para brincar com esse cavalinho, né? Aí, quando eu falo fazer, eu digo como a criança precisa se movimentar interiormente, ou seja, interiormente. O que se movimenta em termos de imaginação e como essa criança vai se movimentar exteriormente para brincar com esse brinquedo. Então, vamos lá. Interiormente. Bom, ela não precisa imaginar quase nada, né? Assim, o cavalo está bem estruturado ali. Ele sempre será um cavalo, né? Não precisa imaginar nada. Tá ali a sela, tá tudo, até a comidinha ali. Não precisa nem inventar com um toco de pau o que vai ser a comida do cavalo. Em termos de movimento, olha, a criança vai ficar sentada ali porque o cavalo anda sozinho, não tem as rodinhas ali para andar sozinho. Então, assim, pode ser um brinquedo legal? Pode. Vai gerar movimento interno? Pouco. Vai gerar movimento externo? Talvez só a subida no cavalinho. Vamos lá. Vamos investigar. Então, a gente passou pela vitrine e encontrou um outro cavalinho. Vamos ver se esse vai dar certo. Este cavalinho. Olha, esse cavalinho não tem rodas. Este cavalinho nem é da cor de um cavalinho. Então, talvez ele até ajude a criança a imaginar a cor do cavalo, porque cavalo rosa vai ser bem difícil das crianças encontrarem por aí. Já não é de plástico, tem um calorzinho ali, né? Não é tão duro, tem um calorzinho ali no contato com o material do cavalo. Ok, internamente, vamos ver, acho que a gente deu 2 passos. Externamente. Bom, a criança vai subir, olha ali, tem até uma coisinha para subir, né? Estão vendo? Põe o pezinho, sobe, um movimento legal. A criança vai ficar para frente e para trás. É um movimento legal também para crianças pequeninas, né? Esse balanço. Mas vai ser sempre um cavalo e a criança corporalmente vai estar só no vai e vem. Bom, talvez tenhamos avançado aí em relação ao cavalo interior. Talvez seja uma boa opção. Vamos ver se a gente acha outro na vitrine. Olha, encontramos um outro cavalinho. Me parece que esse cavalinho interiormente vai gerar talvez não gere um tanto movimento, ele sempre vai ser um cavalinho, ele está com todas as características de cavalinho, mas exteriormente a gente teve um ganho aí fantástico, porque o cavalinho não se mexe se a criança não pegar ele e sair correndo por aí. Então a gente teve já um ganho incrível. Talvez essa aí seja uma das melhores opções que a gente tem hoje para um bom presente. Mas a gente vai continuar olhando a vitrine, tá bem? Então vamos seguir. Não sei se vocês conseguem ver no detalhe, mas eu só achei essa imagem. Olha que bacana. Aquele anterior, vou voltar aqui, ó. Ele dava mais movimento, mas ele ainda é só um cavalinho. Só um cavalinho, unicamente um cavalinho. Porque ele tem umas formas muito bem feitas, esteticamente maravilhoso, mas ele é só o cavalo. Aqui, não sei se dá para ver que ele está um pouquinho mais rudimentar, né? Então, daqui a pouco, esse cavalo até pode virar um dragão ou algum outro animal que a criança queira, porque ele está um pouquinho menos pronto.
a criança até pode imaginar um pouco mais os olhos, a boca, a indumentária para poder andar no cavalo. Então, assim, ele foi ficando mais rudimentar, mas as possibilidades de movimento interior, de imaginação e criatividade deram significativos passos, assim, né? E a mobilidade como a do anterior, né? A criança vai ter que montar no cavalinho e sair correndo. Mas aí a gente tem mais um. Esse próximo, ele não estava na vitrine da loja de brinquedos, pessoal. Ele estava, acho que atrás da porta da garagem, assim, meio perdido, assim. Ele não estava sendo utilizado, não. Ah, esse aqui que não estava na vitrine, me parece que ele pode ser internamente, vamos ver. Ele pode ser um cavalinho, ele pode ser um avião, ele pode ser uma carroça, ele pode ser um dragão, ele pode ser o que eu quiser. E em termos de movimento, ele propicia, ele precisa, para ele tomar vida, a criança precisa estar em movimento. Acho que não precisava lá da loja, né? Não sei, mas eu acho que esse aqui, assim, de pezinho no chão ainda, no meio da terra, no meio da rua, tava melhor. Então talvez a gente não precisa fazer aquele investimento tão grande, que a gente vai estar fazendo um investimento maior aqui na imaginação e na movimentação dessa criança. Então, trazer sim esses exemplos para a gente debater, conversar sobre a necessidade ou não, né, dos brinquedos serem brinquedos prontos. Como é que eu finalizo aqui? Ixi, como eu finalizo? Não está finalizando no stop share. Aqui já finalizou para nós, querida. Ah, finalizou? Tá. Para mim Sim. ainda aparece. Ótimo, obrigada. Então, queria abrir assim para que a gente pudesse conversar, né, sobre, enfim, essas imagens, né, compartilhadas, ver o que se faz sentido para vocês, se não faz sentido, se vocês observam outras coisas das crianças que vocês têm contato, e daí a gente pode fazer essa troca. Josi, eu lembrei aqui de uma das tuas vindas, né, que tu fez falando nesse fazer sentido, que tu fez com a nossa comunidade, né, com os adultos, em relação afetiva, né, da criança com o brincar, com o brinquedo. Tu fez uma experiência com a gente de nós fecharmos os olhos, né, não sei se depois pode trazer um pouquinho para nós, e em relação à boneca, né, essa afetividade da criança, de nós fecharmos os olhos, e tu passou para cada um de nós, né, a boneca de plástico num primeiro momento, para a gente tocar, né, sentir no tato, no sentimento, o que a gente tinha com a relação com esse brinquedo. E depois, na sequência, tu nos ofereceu uma boneca de tecido. Isso foi uma vivência super interessante, assim, que eu achei que foi muito bom, assim. E eu acho que dá para sugerir para qualquer adulto fazer em casa, não necessariamente com uma boneca, né, que não tem criança, ou um boneco, mas com objetos, né, de plásticos, né, para a gente sentir com o olho fechado, e depois outro com tecido, com uma coisa mais natural, assim. Porque aí realmente a gente sente internamente o que a criança também sente, né, e como a gente oferece esses brinquedos para as crianças, né? Tu já tinha mostrado um pouquinho o que eles buscam, né? As buscas dos tesouros deles, naturais, né? Como mostrou aí pra gente, né? No meio dessas caminhadas. E eu me lembrei agora falando sobre essa relação afetiva também nesse momento que tu trouxe para nós adultos, para que a gente também consiga observar o que em nós, o que a gente também oferece para as crianças, além dessa nossa memória da nossa infância, né? Que ajuda também nessa orientação. Sim.
Vocês estão me escutando? Sim. Sim, tá. Eu só vou pedir um auxílio técnico aqui do meu TI, que eu não estou enxergando vocês mais. E daí já respondo, tá, Maíra? Deixa eu ver aqui, porque desapareceu tudo. Posso ir? Tá. Sim, Maíra, essa vivência, claro, né? Se tivesse presencialmente, eu faria, sim, porque eu acho que, como a gente falou, né, que o brincar é a maior experiência sensorial da criança. Quando o adulto se coloca a experimentar isso, é um impacto que... Essa experiência gera um impacto que é difícil a gente voltar atrás depois com aqueles outros tipos de brinquedos, assim, tão duros, gelados, e que não trazem o aconchego, né, para a criança. Então, vale sim muito fazer essa experiência de pegar, né, uma bonequinha, assim, dessas que a gente conhece, mais industrial, cheirar, apalpar, colocar assim no peito, assim, e tentar buscar observar quais são as percepções que eu tenho, e depois pegar uma bonequinha de pano, né, e colocar e abraçar e tocar e cheirar e observar assim o que aquilo causa dentro de mim, né? Então, tendo isso como referência, a gente sabe o que as crianças também sentem dentro delas com esses diferentes tipos de brinquedos. Boa lembrança. Aberto para perguntas, comentários, sugestões, impressões, assim, do que vocês têm olhado no brincar infantil, pessoal. Daniel comentou aqui, né, que ia virar espada, aquele cabo de vassoura. A Francine também comenta que o Bernardo, filho dela, adora transformar pedaços de coisas em ônibus. E a Olivia comentou aqui, queria dar uma sugestão de um mini documentário no Netflix. O nome da série é Abstract e o mini doc é o 4º episódio da 2ª temporada. É uma entrevista com uma designer chamada Cass Holman, que faz e pensa brinquedos com esse pensamento de brincar sem objetivo. Aí a Olivia comenta que a fala dela é muito interessante. Uhum. Obrigada pela dica, Olivia. Ai, obrigada, Olivia. Também vou dar uma olhada. Josi, querida, que delícia poder te ouvir. Você está aqui com a gente, muito, muito bom. É tanta coisa que passa, né? Vai passando na cabeça da gente, logicamente a gente vai trazendo também essas imagens das crianças, né? A cada momento de fala. E eu fiquei muito pensativa também sobre o momento que você fala da quantidade dos brinquedos, né? E aí, quando a gente vai olhar, as crianças hoje têm tantos brinquedos, não é mesmo? Um excesso muito grande de brinquedos, né? E aí, como fazer, né? Como ajudar essas famílias? Exatamente como lidar com essa situação. Por que acontece, né? Existe uma prática de presentear a criança, né? Desde o nascimento. Exatamente quando você fala, puxa, sua fala é desde o nascimento mesmo. As pessoas já vêm para visitar o bebê já cheios de presentes. E assim a gente vai a cada ano, não é mesmo? E como fazer, né? Como educar a família no entorno, os mais próximos, vovôs e titios, talvez a gente consiga fazer isso, né? De dizer, não precisa trazer brinquedo, né? Enfim, mas como ajudar, né? Os pais que já estão, na verdade, com as suas casas cheias de brinquedos, né? O que fazer? Né? Essa foi a primeira pergunta que me veio, assim, quando você falou disso, porque é isso, a gente vive num mundo da quantidade, né, e do consumo, né,
E aí essas perguntas que você nos fez também, que são muito importantes, né? Que mundo é esse que a gente quer apresentar para a criança, né? E o que ao oferecer tantos brinquedos, o que a gente está dizendo para ela de que mundo que eu acredito, né? Eu acho que esse é um movimento central, assim, né? Que a gente precisa fazer em nós. Essa pergunta é muito importante, né? Que mundo eu quero apresentar para que essa criança, então, reproduza, né? Né? Que ela represente isso no brincar. Então, que mundo é esse que eu estou oferecendo, né? Então, querida, só agradecer e complementar nesse sentido, né? De como ajudá-los, né? Ajudar as famílias com essa questão. Bom, eu posso falar, assim, do que eu já vi, assim, que deu certo. Acho que cada família tem que encontrar o seu jeitinho. Porque também a separação e o conflito familiar não dá, né? Então, a primeira coisa que eu falo assim, ó, em primeiro lugar está a relação com vó, com vô, com tio, com dinda. Depois, a gente respira e começa uma nova cultura. É muito difícil começar uma nova cultura de mundo. Porque tem, às vezes, muitas questões por trás desse dar o presente, as coisas que a gente talvez nem imagina, né? Então, primeiro aí com calma. A questão do excesso de presentes, acho que a conversa é sempre válida, né? E claro que todo mundo quer chegar no aniversário de uma criança com algo nas mãos, né? Então imagina um vô chegar no aniversário do seu primeiro neto, tão esperado, né? Às vezes são situações das famílias contemporâneas, né? Como que eu não vou dar um presente pro meu neto? Como? Então, assim, algumas alternativas. Eu já vi desde famílias que fazem a lista do que é necessário. Então, assim, bom, já aproveita, né? Tá precisando de toalha, tá precisando de uma galocha nova, que o pé cresce rápido demais, todo mês tem que ter galocha nova, precisando de meia. Então, de coisas que tu teria que investir, assim, no dia a dia da criança. Então, assim, ó, o tipo de presente que a gente quer é esse aqui, a gente não quer brinquedo. Então, tem famílias que optam por dizer assim, ó, em termos de brinquedo, pode deixar que a gente escolha. Então, nos deem de presente outras necessidades que vão ser muito valiosas e que a gente vai adorar e vai usar e daí tu valoriza esse presente. Tem famílias que usam também a questão do brinquedo único, que eu também achei bem bacana. Que é assim, a família, então o núcleo ali, o vô, a avó, os tios, combinam um brinquedo único, que é o brinquedo do aniversário. Que daí é um brinquedo mais significativo, que geralmente são esses brinquedos mais caros. E é o presente da família, do núcleo familiar. Então, geralmente, esses pais mandam lá, essas famílias fazem uma vaquinha, porque vamos combinar, os brinquedos que chegam, às vezes são brinquedos assim que não tem assim muito o porquê, né? Então é melhor que tu direcione, ó, a criança vai fazer 3 anos, eu quero dar uma bicicleta daquela sem pedal. Não é um investimento barato. Mas eu sei que é um brinquedo que vai ajudar muito na movimentação da minha criança. Então, manda isso lá para as famílias, para o núcleo, né? No dia do aniversário, fala para a criança, esse é o presente da nossa família. Aí, às vezes, de 6 anos, tem a bicicleta com pedal, sem rodinha, já é o presente da família, né? Tem aquele pirâmide de bambu, geralmente é um investimento caro também, mas muito bacana de ter num pátio de casa, assim, para a criança se movimentar. Ué, não dá para a família fazer a vaquinha e ser o presente? Então, a gente vai se encontrando, assim, algumas maneiras de não ter conflito, né? E, ao mesmo tempo, dar o brinquedo que realmente vai ser benéfico para a criança, que vai durar muito tempo, que daí foi bem investido, bem pago, e aquilo tem um significado maravilhoso para todos, né?
E, Júlia, tu falou assim, quem tem já muito brinquedo, né? Isso também é uma pergunta bem frequente das famílias. Assim, não dá para jogar tudo fora amanhã, né, pessoal? Assim, então, aos poucos. Então, o que que faz? Assim, faz aquela faxina, né? Eu tinha uma professora, uma colega minha, muito, muito querida, ela falava do buraco sem fundo. Aquela faxina, esconde um, esconde outro. Assim, a criança não precisa também estar com todos os seus brinquedos disponíveis. A gente precisa, eu falo para os pais, né? A gente precisa aprender a ter cartas na manga. Porque assim, né? A gente tem dias de chuva. Quantos dias choveram? Assim, teve chuva agora recentemente. Gente, se a gente não tiver cartas na manga, aqueles brinquedos guardados lá no fundo do guarda-roupa, não tem como dar conta dessas crianças. Né? Então, assim, eu deixo 5 brinquedos ali disponíveis, né? O menos é mais. E o resto que você acha apropriado, deixa guardado e vai revezando isso de tempo em tempo. Então, fica 3 meses, depois troca. Ou aconteceu algo atípico no ritmo da criança, né? Muita chuva, pandemia. Vai trocando esses brinquedos, né? Então, você não precisa comprar sempre novos brinquedos. Você pode revezar uns que aparecem, desaparecem, aparecem, desaparecem. E uma coisa que daí serviu para mim enquanto jardineira, que assim, né? A gente imagina, com 17 crianças na sala. Aí a gente cai naquela tentação, né, Maíra, Júnior, de ter muitos brinquedos, porque são tão lindos, são tão sadios, todos fazem sentido. Daí é o consumismo Waldorf, né? Que também existe. Nossa, eles são maravilhosos, fui eu que fiz, eu fiz cada bolinha dessa, e deixa lá 20 bolas, e é coisinha de madeira, e é um monte, porque afinal são tantas crianças. Aí, aquela hora do guardar é o próprio caos da vida, é o temporal que tu saiu sem guarda-chuva e tomou, né? Eu falo assim, olha, eu me sinto tomando caldo no mar, assim, sabe? Quando vem as ondas e tu fica tomando os caldos, assim. É assim que eu me sinto, que eu me sentia na hora do guardar. Porque daí a gente ia guardar umas coisinhas juntos, aí os outros já tiravam do lugar, já isso e aquilo, não queriam guardar, eles não gostam dessa hora de guardar. Aí eu e o meu companheiro de sala, né, meu auxiliar, o que a gente vai fazer para melhorar essa história de guardar o brinquedo? Porque não dá para ser conflito todo dia, não dá para a gente entrar num estresse interno, nós adultos, entrarmos num estresse interno de, poxa, esses brinquedos estão sempre espalhados. Não dá para ficar xingando a criança também, obviamente. Aí um dia eu estava lendo um livro maravilhoso que é o Brincar e o Brinquedo, também da rede da Amy Pickler. E ela, assim, uma frase assim que mudou minha vida dentro do jardim é: tenha o número de brinquedos que as crianças são capazes de guardar. Se a criança é capaz de guardar 3 brinquedos, são 3 brinquedos que ela vai ter. Se ela é capaz de guardar e organizar e cuidar de 4 brinquedos, são 4 brinquedos. Aí a gente fez uma limpeza na sala. A gente foi um dia de tarde para a sala do jardim e tirou tudo, todo o excesso, assim, foi uma sala minimalista. A gente deixou pouquíssimos objetos. Além de dar aquela coisa boa de entrar dentro da sala, porque ela estava bem mais espaçosa e com menos objetos minuciosos, as crianças começaram a brincar melhor e se organizou essa história do brincar. Porque, obviamente, elas ficavam perdidas no meio daqueles brinquedos todos, né? Então, a gente também, por mais que tenha os brinquedos que considere adequado, né, feito à mão, a gente também tem que cuidar da quantidade. E eu acho realmente uma dica de ouro é a criança ter
o número de brinquedos que ela é capaz de cuidar e guardar, né? Então, acho que isso também auxilia. Josi, tem uns comentários aí do pessoal também no chat. Tu queres que eu leia ou tu pode ir lendo e comentando para nós? Podemos ir fazendo isso juntos. Quer me ajudar, Tá, Maíra? ó, então assim, ó, a Francine comentou, né, que tá adorando te ouvir. Parece que tudo está servindo como uma luva e que gostaria de te ouvir falar sobre o brincar e o desenvolvimento da fala, principalmente em crianças com atraso de fala. É o caso do Bernardo. O David e a Vanessa, tu já acabou respondendo as questões deles ali, que eles comentaram. Claro que é preciso saber a causa do atraso, né? Ou se realmente é um atraso, porque às vezes a gente tem essas... Enfim, espera uma coisa até tanto tempo. Acho que, assim, cada criança tem o seu tempo. Claro que há, às vezes, realmente um atraso. Em termos de brinquedos e brincar, eu indicaria, assim, movimentação ampla. Então, sem muitos brinquedos, mas exploração de espaço, né? Aí os troncos grandes para subir, descer, pular, carregar peso. Então, sim, coisas grandes, pesadas e mais uma movimentação ampla do corpo. Experiências que levem à movimentação ampla. A gente não vai dirigir isso, mas a gente vai ofertar muita experiência ao ar livre com desafios. E, claro, o menos de brinquedos prontos, ou brinquedos que interajam com a criança, né? Não sei se esse é o caso, mas tem muitas crianças que não têm nenhuma questão de desenvolvimento biológico, assim, né? Mas tem atrasos de fala porque ficam muito na frente da TV, das telas, ou tem brinquedos muito prontos, às vezes aqueles instrumentos tocam música sozinhos, instrumentos que a criança não precisa exercitar essa vontade. E pensem no seguinte, assim, para a criança falar, ela precisa exercitar a vontade dela. E nada melhor do que exercitar a vontade do que o brincar. O brincar é a atividade humana que exige vontade, assim como trabalhar para o adulto. Então, eu trabalharia no fortalecimento da vontade através do brincar. Mas, claro, eu estou falando uma coisa muito aqui, assim, sem saber o caso específico, né? Porque, enfim, tem que conhecer a criança, mas é isso que eu, assim, no momento poderia falar. Quando a criança tem afeto pro brinquedo, né? Tem um comentário aqui, vamos ver. Eu só compro livros de tanto que já ganhou. Ela já tem afeto por eles. Não por todos, certamente. Tem um... Olha, essa questão do afeto, assim, talvez a gente tenha que averiguar, assim, né, se realmente a criança vai sentir falta. É óbvio que a gente não vai tirar um brinquedo que ela já tem um vínculo, e talvez eu deixaria mais o cuidado com os próximos brinquedos a chegar, ou no caso de não chegar aos próximos brinquedos, né? Para que essa criança possa escolher livremente o seu brinquedo. Claro que, como eu trabalho com pedagogia Waldorf, eu me embaso, assim, meu trabalho é embasado na antroposofia, né, e nas conferências do Steiner. E ele fala muito nisso, assim, que a criança, nos primeiros 7 anos de vida, precisa fazer o que quer.
Isso não é fazer a vontade das crianças, né? Isso é deixar ela brincar com o que ela quer, com o que ela precisa. E ele diz que isso é necessário porque uma criança sempre sabe do que precisa brincar. Então, nós como os adultos, talvez a gente queira assim, quem sabe ela brinca disso, e pode ser até um brinquedo bacana, né? Mas é sempre melhor que a criança nos aponte qual é o brinquedo que ela precisa. Por exemplo, esses dias o meu marido estava falando que um amigo contou para ele que a criança tinha uma boneca, tá? E essas bonecas pequenas. Então, às vezes, a criança tá com esses brinquedos que a gente considera que não são tão adequados, mas ela, se é uma criança saudável, ela vai ressignificar esse brinquedo, né? E vai brincar dele de outra maneira. Então, ela tinha que como um boneco assim, e esse era o saleiro dela. Ela servia a saladinha, botava o sal. Então, a gente também tem que confiar nessa resposta que a criança dá ao que a gente entrega para elas, porque ela vai ressignificar, porque isso é necessidade dela. E quem já não viu, né, aquelas circunstâncias, quem já presenciou, compra um super brinquedo lá que vem numa caixa grande, aí a criança olha o brinquedo, até dá um sorriso, põe o brinquedo do lado e vai brincar na caixa. Né? Então, geralmente, as crianças se interessam mais por aquilo que a gente abandona, as caixas, as coisas que a gente deixa lá parado, e esses elementos que eles encontram na natureza, do que propriamente os brinquedos que a gente compra e entrega para eles. Né? Então, eles mesmos vão nos mostrando as suas necessidades. Claro, se a gente der tempo, espaço para eles fazerem isso, né? Se a gente fica atropelando eles, a gente não vai conseguir perceber. Teve um comentário aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. De uma criança brincando com a peneira. Aqui com coador, ó. A Lia colocou, a criança tem uma criatividade imensa. Posso observar em meus netos, eles têm muitos brinquedos, mas gostam de pegar potes, caixas, objetos da cozinha e imaginar brincar. Por exemplo, meu ex-neto de 3 anos pegou um coador e colocou na frente do olho e disse, sou detetive. Sim. Ótimo exemplo, assim. Eles nos mostram, não adianta. Sim. A gente pode estar muito distraído, assim, em meio a tudo isso, eles nos mostram a necessidade deles e o quão potentes eles são em transformar os objetos, né? Então, não precisa. A gente pode decretar que a indústria do brinquedo é uma indústria em decadência, deveria ser, porque eles não são verdadeiramente necessários. E até quando eu estava falando para vocês, essa é uma informação que eu tenho há pouco tempo, assim, que daí eu parei para ler sobre a história do brinquedo. Quando os brinquedos começaram a ser fabricados de forma industrial, essa indústria sempre teve um objetivo com esse brinquedo. Então, desde lá da Idade Média, que era um tempo da questão religiosa, enfim, os brinquedos que mais se encontram lá nos artefatos que se encontram na arqueologia são mini arcas de Noé feitas em vidro, ou seja, em larga escala era produzido um objeto para formar uma cultura para aquelas crianças, a cultura da religiosidade. Aí depois tem outros exemplos, assim, alguns exemplos bem chocantes, como, por exemplo, durante a Revolução Francesa, um dos brinquedos que mais se vendia eram pequenas guilhotinas.
entende? Então, assim, a indústria usa da psicologia, e eles entendem muito mais do que a gente da psicologia infantil, e usam de interesses de formação de sociedade, enfim, de discernimento, enfim, eles vão modelando realmente as nossas percepções desde criança, que é quando a gente não tem algo chamado discernimento. Então, se nós adultos, que somos os que deveriam estar atentos, e somos os que somos nós que compramos os brinquedos, não são as crianças, né? Então, assim, nós temos discernimento, nós podemos buscar, nossa, com que interesse a indústria está vendendo esse tipo de brinquedo? Será que a minha criança precisa desse brinquedo? Eu quero ofertar esse tipo de brinquedo? Ou eu estou me dando por vencido a esse mercado que está invadindo a minha casa, né? Então, assim, são coisas para a gente refletir, né? De como a infância está sendo invadida pelo mercado através do brinquedo, né? Que seria algo extremamente desnecessário. Teve uma professora nossa, né, Maíra? Acho que não sei se tu presenciou ela contando, que ela é uma figura. Ela se deu ao trabalho de um dia ir num treinamento de vendedores de brinquedo infantil. E olha, gente, o relato dela é apavorante, de como os vendedores de lojas de brinquedo infantil são treinados, desde ficarem atentos ao nome da criança para já interagir com a criança de uma maneira mais próxima, chamando a criança pelo nome, o gesto que se faz para apontar os brinquedos, a cor dos brinquedos nos corredores, e toda uma programação, né, da indústria do cinema. Vamos segurar esse filme aqui porque ele ainda, o anterior ainda está dando lucro, a gente ainda está vendendo a Frozen passada, não vamos lançar a Frozen 2 ainda, porque a Frozen 1 ainda está sendo vendida. Então, quando a gente começa a entender e a perceber essa lógica, a gente começa a ficar assustado, e daí a gente começa a tomar um pouco mais de cuidado. Não é tão inofensivo esse brinquedo que está chegando na mão das nossas crianças. Sim, e aí quando eles veem que tá dando certo, eles já fazem o 2, né? Tipo, tá, quando esgotar ali todo o 1, já temos o 2 como uma carta na manga para seguir, né? Nessa influência, nessa busca, né? Lembro, sim, foi muito interessante, Josi. Então, é isso, queridos. Tomara que, assim, claro, realmente foi uma troca do que eu tenho visto. Desculpa, essa questão dos brinquedos me pega bem, assim, fico bem, assim, isso me move, assim, sabe? Poxa, né? Então, por isso esse trabalho de estudar e resgatar, né? E mostrar, enfim, disseminar essa informação mesmo, para que as nossas crianças possam crescer saudáveis e livres, né? Quando a gente fala tanto da liberdade, né, dentro da pedagogia Waldorf, né, isso perpassa fundamentalmente pelo brincar, pelo brinquedo que a gente está ofertando para elas. Tá bem? Josi, só para finalizar, a Vanessa perguntou se tu terias algumas sugestões de leituras. Sim, Então, dentro da pedagogia Waldorf, o Andar, Falar e Pensar, ele tem uma conferência que se chama Atividade Lúdica, que traz bem essa questão dos tipos de brinquedos. Tem um livro que eu gosto muito da Luísa Lameirão, que é Bola e Boneca, que fala, né, desses 2 únicos brinquedos que a gente deveria ofertar para a criança. E se vocês procurarem também as referências de M. Pickler sobre o brincar e o brinquedo infantil,
né, vocês vão achar também textos bem preciosos nessa linha que eu fui trazendo para vocês, né? Tem algo também do brincar heurístico, que hoje também está se falando, mas o que eu tenho como base são essas referências, assim. Muito bom, Josi. Muito, muito bom. O Matheus citou ali também o Walter Benjamin, né? Um filósofo que fala, né, sobre também transita aí na infância, os brinquedos, né? Ele trouxe O uma frase Walter Benjamin tem um livro chamado A Criança, o Brinquedo e a Educação. Isso. Também. Uhum. Isso mesmo. Matheus escreveu aqui: a criança faz história com o lixo da história. Que é uma citação do Walter Benjamin. Tem uma citação do Walter Benjamin que é: de uma maneira geral, os brinquedos documentam como o adulto se coloca com relação ao mundo da criança. Então, esses brinquedos estão falando muito mais de nós do que da criança. Eu achei bem... Até anotei aqui, deixei bem à mão assim, essa citação, porque eu acho que tem bastante a ver com isso que a gente estava falando. Sim. Tem uns agradecimentos aqui também, querida Daniele Rossato, mãe lá no Guaí. Vivemos numa sociedade de excessos, a maioria das doenças causadas por excesso. Estamos repassando isso para as crianças e seus brinquedos. Grata pela reflexão e pelas dicas. Que bom. Vários agradecimentos, muito bom. Foi realmente muito bom, querida. Podemos terminar brincando? Podemos. Claro! Então, assim, vai ser uma outra brincadeira, então, só para, né, ajudar aí no repertório das brincadeiras de mão. Pode ser? Isso aqui tem uma música, também vou fazer 2 vezes pra gente, para vocês pegarem a música. Todos os meus dedos já sabem bailar. Todos os meus dedos já sabem bailar. Fecham, abrem e vão descansar. Prontos estão para trabalhar. Todos os meus dedos já sabem bailar. Todos os meus dedos já sabem bailar. Fecham, abrem e vão descansar. Prontos estão para trabalhar. Com mi martillo, martillo, martillo. Com mi martillo, martillo, yo. Com mi serpilla, serpilla, serpilla. Con mi serpilla, serpilla, ya. Con mi serrucho, serrucho, serrucho. Con mi serrucho, serrucho, yo. Vamos mais uma vez para vocês ficarem com ela. Todos os meus dedos já sabem bailar. Todos os meus dedos já sabem bailar. Fecham, abrem e vão descansar. Prontos estão para trabalhar. Todos os meus dedos já sabem bailar. Todos os meus dedos já sabem bailar. Fecham, abrem e vão descansar. Prontos estão para trabalhar. Com mi martillo, martillo, martillo. Com mi martillo, martillo, yo. Com mi serpilla, serpilla, serpilla. Com mi serpilla, serpilla, ya. Com mi serrucho, serrucho, serrucho. Con mi serrucho, serrucho, yo.
Obrigada, queridos. Boa noite. Boa Obrigada noite, pelas Ju. trocas. Acho que agora dá para abrir os microfones para a gente dar um tchau geral, ficar quentinho, né? Desejar realmente um bom descanso a todos. Muito obrigado, boa noite. Uma vez. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Ei, David. Ei, Daisy. Olá. Olá e tchau. Boa noite. É um oi, tchau no Boa final. noite. Até amanhã de manhã. Beijão. Tchau, queridos. Muito obrigada, Josi. Numa Obrigada, próxima querida. estaremos pessoalmente, se Deus quiser. Sim, sim, com certeza. Beijão, queridas. Beijo, boa noite. Grata, amor. Um beijo, uma boa noite, Tchau. viu? Boa Até. noite. Até.